Minha cola aqui. Eu tô vendo que ninguém vem nessa casa pela primeira vez. Isso facilita as coisas para mim. Não vou dizer que eu fico feliz, mas facilita as coisas para mim. Não preciso dar explicação. Falando sério, peço que o Mestre Jesus nos ajude, a compreender e assimilar o que a gente vai discutir aqui. E fiquem à vontade, tá? Se quiser fazer comentários e tal, fiquem à vontade. O que eu trouxe para a gente conversar hoje foi inspirado num livrinho que eu não tive condição de trazer porque ele estava desfazendo, mas é um livrinho muito singelo e que a gente encontra na internet, PDFzinho, chamado O Espírito da Verdade. Ele é bem interessante, não sei se vocês já conhecem, conhece? Nossa biblioteca ambulante, o Douglas, você mesmo. O Espírito da Verdade é o nome do livro. É um livro que trata, ou melhor, foi feito em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. São capítulozinhos bem curtos, liçõezinhas bem simples, que discutem temas e trechos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma característica interessante, porque ele foi psicografado por Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, que são dois médiuns, bem conhecidos. Um ficava em Uberaba, outro em Pedro Leopoldo, lá em Minas. Uma distância de mais de 500 quilômetros entre eles, e um psicografava um capítulo, o outro psicografava outro. E depois eles ajuntavam, depois de pronto eles ajuntavam e formavam o livro. Uma coisa fantástica, Mas para nós que somos espíritas, não é nada de outro mundo, É desse mundo, não é nada de outra, É de outra dimensão, não de outro mundo. Mas não é nada assim tão fantástico, porque a gente sabe muito bem que quem são os autores dos livros psicografados? O autor, quem detém, a propriedade intelectual do livro. São os espíritos, É o plano espiritual quem detém. Esse livro, inclusive, Eurípides Barçanufo, tem várias personalidades de renome, no meio espiritual, que são os médiuns. Então, eles que são os proprietários intelectuais da obra. E os médiuns são, talvez a gente possa dizer assim, os escritores, Eles só sentaram e escreveram. Mas será que só sentaram e escreveram, Foi um livro escrito a 4 mãos encarnadas, 2 médiuns. E será que quando a gente diz que o médium só escreveu, a gente está diminuindo o papel do médium? Será que a gente não está querendo dizer que ele é menos, porque ele não foi o autor, ele só é o escritor? Para servir de veículo para um livro desse porte, desse tema, um livro doutrinário, um livro de elevado conteúdo moral, o médium teve que dedicar muito estudo. Concordam? Para que ele tivesse bagagem para o espírito poder encontrar aquela bagagem lá dentro e aplicar. Muita leitura, muita dedicação, ou seja, muito tempo o médium teve que disponibilizar. Ele teve que fazer isso, ele teve que ser muito regrado, o médium teve que ser muito regrado em relação à constância, ou seja, dedicar esse tempo com frequência, com constância, para que os espíritos encontrassem ele disponível quando fosse necessário. E, além disso, ele teve que empregar a vontade dele. O médium teve que ceder a vontade dele para isso. Certo? Teve que ser muito regrado nesses 3 pontos. Teve que ser regrado também em relação aos seus gostos, o médium. O que vocês acham? Se o médium tem que ser regrado em relação aos seus gostos para ser um... Depende. Na verdade, eu acho que não. Eu pensei que não. Porque a gente não comanda os nossos gostos. Você não manda no seu gosto. Você gosta de comer... Cadê o Getúlio? Você gosta de comer um torresminho? Aquele que fica pururuca, aquele campeão, que nem todos pururucam, Esse é o seu gosto, certo? Peguei você de exemplo assim aleatório, tá? Não tem nada... Não, Nada disso. Enfim, você consegue dizer, a partir de hoje eu não gosto mais de torresmo?
partir de hoje eu não gosto mais. Quer dizer que não come mais. É ou não é? Você vai continuar gostando. Mas se você tiver uma eventualidade médica, principalmente, se você tiver algum problema, alguma alergia que você desenvolva carne de porco, Deus o livre, né, Getúlio? Alguma coisa que você precise, você vai ter que trabalhar nisso. Você vai ter que parar de comer carne de porco. Na verdade, você tem a escolha, certo? Você tem a escolha de comer e arcar com as consequências ou não. Claro que é um exemplo simplista, né? Mas é que fica fácil de entender. Mas é num caso desse, numa situação dessa, que a gente entende que a gente não é escravo dos nossos gostos. A gente não comanda os nossos gostos, mas a gente não é escravo. A nossa vontade supera o nosso gosto. Então, é possível dizer que eu posso educar os meus hábitos, certo? Eu posso educar os meus hábitos, mesmo não querendo, eu posso educar. Os nossos gostos e prazeres mudam com o tempo. Eles vão variando. Vocês concordam? Todo mundo é hoje como era lá na adolescência? Alguns faz mais tempo, alguns faz menos tempo. Eu, por exemplo, praticamente acabei de sair da adolescência. Mas, por exemplo, os nossos gostos, os nossos prazeres, eles vão mudando com o tempo ou através da nossa vontade, o exemplo que a gente deu. Vou dar 2 exemplos também simples que têm a ver comigo. Eu nunca gostei muito de acordar cedo. Nunca. Odiava acordar cedo. Quando eu era adolescente, então, né, há pouco tempo, eu sofria que tinha que ir para a escola, e eu morava perto da escola, então eu sempre ia com ramela no olho, porque eu acordava no último minuto. No último minuto. Odiava. O que aconteceu? O tempo foi passando, você começa a trabalhar, você tem que acordar cedo. Hoje eu posso dizer de verdade, sinceridade, que eu gosto de acordar cedo. E eu, falando cedo mesmo, eu acordo 15 para 5 da manhã. Eu acordo cedo. Mas eu gosto, não é ruim. É um tempo, o ar tá limpo, tá silencioso, não tem trânsito. O sol nascendo todo dia é um espetáculo. É lindo, eu gosto de verdade. Então, é um exemplo de que mudou. Não só pela minha vontade, mas o tempo trabalhou para mudar o meu gosto. Certo? Um outro exemplo. Quando eu era adolescente também há pouco tempo, que tipo de coisas que geralmente a gente gosta de fazer? Ir numa festa, né? E nas festas que a gente vai quando é moleque, não são o mesmo ritmo de uma festa que a gente vai hoje. Muda um pouco, né, Cleide? Muda um pouco. A gente ia numa festa. Enfim, acho que passou um filminho na cabeça de cada um, né? O que aconteceu lá, fica lá, então. Né? E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai estudando um pouco, vai se ligando com alguma religião, com alguma espiritualidade. E as festas que a gente gostava já não servem mais. Né? Uma festa que você acorda com arrependimento no dia seguinte, que você nem sabe como chegou em casa, mas chegou, graças a Deus, senão não estava aqui. Isso vai ficando lá para trás. Por quê? Porque essas festas deixaram de ser boas? Não, porque você foi aprendendo que aquilo não era tão legal, não era tão correto, não era tão bom para você. E qual a semelhança desses 2 exemplos, né? De eu acordar cedo, ou seja, o tempo me fez mudar o gosto, e esse que a gente vai abandonando o gosto da festa, ou seja, um que o tempo mudou para mim, o meu gosto, outro que minha vontade agiu. Quais as semelhanças? Agiu aí o tempo, agiu aí a constância, porque eu não aprendi a gostar de acordar cedo de uma hora para outra. Ao longo do tempo, ao longo da constância eu fui aprendendo, e a minha vontade. Porque eu poderia, por exemplo, ter mudado de emprego, poderia ter arrumado um emprego noturno, emprego à noite, e eu não precisaria acordar cedo. Então agiu o tempo, com constância, porque eu tenho que trabalhar todo santo dia, e a minha vontade de continuar naquele emprego. E a minha vontade? Então, quando a gente direciona a nossa vontade, quando a gente aplica constância ao longo do tempo, estou batendo nessas 3 palavras, vontade, constância e tempo.
a gente consegue mudar as nossas preferências, os nossos hábitos, os nossos gostos. Pegaram? Sim. A chave? Sim. Como diz o nosso amigo influencer da internet, né? Pegaram o código? Hoje é o código que fala, né? Pegaram o código? E a gente pode resumir esses 3 fatores, tempo, constância e vontade, em uma palavra. Quem que arrisca dizer qual é a palavra? Quando a gente pega um objetivo com afinco, disciplina. É meio óbvio, não é? É meio lógico. A disciplina é uma palavra que pode ser usada em N situações, né? Quer dizer muita coisa. Você precisa ter disciplina no seu relacionamento, para ter um relacionamento bom. No seu emprego, para não perder o emprego, né? A disciplina tem vários aspectos, mas aqui no contexto que a gente está falando, eu vou usar a disciplina quando a gente quer atingir um objetivo, uma meta. Aos 21 anos, ou melhor, quando tinha 21 anos, foi a primeira vez registrada, né, do encontro entre Chico Xavier e o Emmanuel, né, que veio a ser o mentor espiritual dele. É uma historinha bem conhecida, talvez você já tenha até ouvido falar. Não se sabe muito bem o que teve naquela conversa, mas Chico já tinha 21 anos, não se sabe bem o que foi discutido ali. Mas em certo momento, Emmanuel perguntou para o Chico: você deseja mesmo trabalhar na mediunidade a serviço do Evangelho de Jesus? O Chico respondeu: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Aí o Emmanuel respondeu: não te faltará o apoio, desde que você observe 3 pontos. Isso aconteceu, está registrado. E quais eram esses pontos? Isso é famoso. Disciplina, disciplina, disciplina. Quer dizer, alguma coisa de muito especial tem aí. Por que o Emmanuel bateu 3 vezes na questão da disciplina? Para um espírito do porte do Chico Xavier, né? Que era um espírito preparado, veio preparado para cumprir aquela missão. Plim, plim de novo. Ele veio preparado para aquilo. Por que o Emmanuel insistiu que a disciplina era importante? Ele podia ter falado: Chico, então você precisa praticar caridade. Então você precisa abrir um centro espírita. Então você precisa, enfim. Não, ele bateu 3 vezes na tecla da disciplina. Por quê? Porque ele sabia que nem sempre aquelas obrigações que o Chico estava assumindo iam de encontro com os gostos do Chico. Nem sempre. Será que com 21 anos, né, ele não tinha a cabeça... né? Enfim. Então o Emmanuel sabia que se o Chico quisesse cumprir a obra que ele estava se comprometendo, e ele acabou escrevendo 500 livros, bom, desnecessário comentar sobre a obra dele, mas o Emmanuel sabia que se ele quisesse cumprir a obra que ele estava se comprometendo, ele ia ter que, com muito afinco, direcionar a vontade dele ao longo de muito tempo, com muita constância. Ou seja, ele teria que ter a tal da disciplina que a gente fala tanto. Por quê? Sem disciplina, os nossos vícios não encontram oposição. Se a gente não empregar vontade, né, tempo, constância, as nossas más inclinações não encontram resistência. É ou não é, Luzia? Luzia está com uma cara que está refletindo aqui. Não é? E se os erros são constantemente repetidos, o que acontece? O que não acontece? Evolução. Não acontece evolução, você não evolui. Você está ali. Peguei você agora, né? Disciplina, como assim? Pelo amor. Né? Se você repete incessantemente os seus erros, você não evolui, você está estagnado. Você virou uma poça d'água. Estagnou. Por exemplo, a gente tem que empregar, então, o nosso afinco, a nossa disciplina, né? Nesse sentido. Quem daqui nunca prometeu, vou fazer uma dieta e vou começar segunda-feira?
Quem daqui nunca fez uma daquelas promessas de fim de ano? Fala, não, mas o ano que vem, eu prometi que esse ano aqui eu vou entrar na academia. Estamos em junho já. Estamos em junho. Mas enfim, eu prometi que eu ia entrar na academia. Então se eu fizer uma semaninha ali, tá bom. E é mais fácil. Aliás, eu não preciso nem matricular, porque o que eu me comprometi? No pé da letra, o meu advogado. Entrar na academia. Se eu entrar na academia... Não é verdade? Então, é muito fácil a gente fazer essas promessas e dar início a elas. Prometer, segunda-feira eu vou começar uma dieta. Aí você faz aquele low carb, né? Dura uma semana, aí já vai desandando. Chega o fim de semana seguinte, já era. Ou na academia, começo a academia, não gosto de academia. Já fui, não gosto. Mas eu vou começar. Então não se trata apenas da gente decidir ser melhor. Tem que agir. Você tem que tirar do papel. Você tem que fazer acontecer. Não só decidir, não, vou entrar na academia. Tudo bem, eu posso entrar. Mas eu tenho que colocar em prática aquilo que eu decidi. E uma vez colocado em prática, eu tenho que perseverar. Porque é muito fácil prometer, é muito fácil começar, mas o difícil é perseverar, é ou não é? Então a gente escolheu uma determinada direção, a gente tem que insistir naquela direção. Porque como a gente disse várias vezes, nem sempre o nosso gosto está naquela direção. Às vezes a gente tem que lutar contra. E a pessoa disciplinada, a pessoa que tem disciplina, pode ser uma pessoa que desiste fácil? Pode ser uma pessoa que na primeira dificuldade, ou no primeiro deslize, já falar, não deu mesmo, larga mão. Não pode, né? Porque vai acontecer deslizes. Quando a gente precisa parar de comer um torresminho, uma hora ou outra você vai cair na tentação, não tem jeito. Mas aí você tem que fazer o quê? Fiquei uma semana sem comer torresmo? Ótimo, vamos então. Fiquei uma semana sem comer torresmo e caí, comi? Tudo bem, minha meta agora é 2 semanas. É ou não é? Não pode desistir. Porque vai acontecer da gente deslizar. É aí que vem a nossa força de vontade. É aí que vem o emprego da nossa vontade. Retomar a constância, insistir no tempo, empregar a nossa vontade. Sempre em etapas. Douglas, alguém se torna um bom comandante, um bom coronel da noite para o dia? Não. O que tem que acontecer nesse meio tempo? Persistência, tempo, estudo, dedicação, disciplina e principalmente tem que ter escalas, metas, não é? O cara entra lá, sei lá, como soldado, né? E vai subindo a graduação. Então, como diria o Pablo Marçal de novo, ó, mais um código aí, pega aí mais uma chave. Para a gente persistir, para a gente conseguir insistir na nossa disciplina quando tem uma queda, é importante que a gente tenha etapas, objetivos e metas. Senão a gente se perde. No primeiro vacilo, fala, não consigo mesmo, larga mão. Mas se você tem uma meta, fala, eu vou ficar sem comer o torresmo 1 mês. Puta, mas sabe? Você sabe qual que eu estou falando, né? Aquele pururuquinha. Então, talvez, eu não consiga virar um espírito de luz da noite para o dia. Eu não consiga corrigir todos os meus erros da noite para o dia. Vai haver deslizes. Mas, no que eu posso tentar ser melhor hoje? Será que nada, eu sou tão fraco assim, que nada eu posso melhorar hoje? Lógico que eu não vou sair daqui direto para os páramos da felicidade, né? Mas será que eu não posso, então, baixar minha meta? Será que eu não posso mudar alguma coisa hoje? Por exemplo, se eu tenho uma personalidade explosiva, aquela pessoa que não leva desaforo para casa, aquela pessoa que responde, que briga mesmo, será que não seria uma boa meta essa pessoa falar, não, eu vou me controlar mais no meu ambiente de trabalho? Por exemplo, eu não consigo controlar tudo, eu estouro mesmo. Então, enquanto eu estiver no ambiente de trabalho, eu vou ser uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais calma. Vai haver deslizes? Vai. Você vai bater boca uma vez ou outra.
Mas você vai insistindo. Você vai insistindo. Você não pode perder aquilo de meta, aquilo da sua meta. Até que você consegue uma semana, consegue 2, consegue 3, desliza. Briga com alguém. Começa de novo. Vontade, constância e tempo. Começa de novo. Fala, bom, eu fiquei 3 semanas sem brigar com ninguém, sem discutir com ninguém, agora eu vou conseguir 4. Começa de novo. E assim vai. De repente, você vai se perceber que você já conseguiu agregar aquilo na sua vida. Aquele foi o primeiro estágio, o primeiro degrau. Ótimo, vamos aplicar aquilo para além, então. É assim que funciona. Esses são os degraus. O que a gente tem que fazer, então? Aplicar esse pensamento, cheio de exemplozinhos simples, de acordar cedo, de comer um torresminho, aplicar isso na nossa vida do dia a dia, na nossa vida diária. E parar e perguntar, como é que tem sido a minha disciplina em relação ao meu corpo? Como é que tem sido a minha disciplina em relação aos meus pensamentos? Como tem sido a minha disciplina em relação às minhas obrigações como pai, como filho, como irmão, como frequentador da casa espírita, como estudante da doutrina, como tudo? Eu não consigo hoje ser perfeito nos meus pensamentos, não consigo gerenciar todos. Então vou escolher essa linha de pensamento e vou lutar contra ele. Um dia, que talvez esteja ali na frente, talvez esteja longe, um dia eu vou conseguir evitar aquele pensamento. É um exemplo. Esse, com certeza, é o caminho estreito que a gente lê na Bíblia, que foi citado por Jesus. Esse é o caminho estreito, da gente identificar as nossas dificuldades e combater ponto a ponto. A gente tem caminhado evolutivamente há milênios dessa maneira e a gente tem mudado os nossos gostos ao longo do tempo. Com certeza, o Fábio que existe hoje não é o mesmo Fábio que existia há 200, 300, 500 anos atrás. O que acontece é que hoje a doutrina espírita vem entregar isso na nossa mão e falar, olha, é assim. Você quer ser melhor? Você quer evoluir? Você não quer ficar estagnado? É assim. Empregue o seu tempo com constância e fortalecendo a sua vontade. Seja disciplinado. É assim que funciona. Então, refletir sobre a nossa disciplina nos diversos campos da nossa vida. Como a gente tem empregado o nosso tempo, se a gente tem tido constância, se a gente tem empregado a nossa vontade, é uma boa proposta para uma reunião espírita, né? Ou seja, em outros lugares você ouve: aceite Jesus e você será salvo. Ótimo. A gente vem aqui e ouve: aceite Jesus, você será salvo. Mas, meu amigo, toda a sua colheita está aí para você fazer, né? E novos plantios estão sendo feitos. Então, a proposta era essa, para a gente refletir se a gente tem conseguido manter a nossa vontade focada, se a gente tem conseguido aplicar bem o nosso tempo com constância, se a gente tem sido disciplinado. E para encerrar, eu comentei que eu tirei esse pensamento do livro O Espírito da Verdade. Comentei que é um livro simplesinho, com capítulos curtos, não é um romance, não tem uma história, você pode pegar alguns capítulos, é muito interessante. O capítulo 5 dele se chama Decálogo para Médiuns. E ele traz, logicamente, 10 passos, 10 instruções, 10 regras para os médiuns que pretendem trabalhar na casa espírita, que se propõem a trabalhar na casa espírita. Decálogo para Médiuns. Essa reflexão foi inspirada no primeiro. Então, vocês imaginem o que tem nos outros 9 e o que tem no livro inteiro. Se com uma frase ou com um pensamento a gente consegue tirar tudo isso. Toda essa reflexão da noite veio em cima da primeira regra, do primeiro mandamento, que é o seguinte: rende culto ao dever. É o título. Renda culto ao dever. Pois não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Repetindo, não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações, ou seja, onde falta disciplina.
Então, espero que tenha sido válido para vocês também. Muito obrigado.